Lucas 5, do versículo 1 ao versículo 8. Acredito que vai aparecer aqui na tela também. Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 8. Que diz assim para os que já encontraram. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar e lançai as redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fosse ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. Oremos. Senhor, em nome de Jesus pedimos a tua misericórdia, pedimos a tua instrução, pedimos o teu discernimento, pedimos a tua compreensão. Abre os olhos do nosso espírito para que possamos entender as verdades do teu reino. Pai, em nome de Jesus, que seja uma palavra edificante e que venha produzir fruto no coração desse meu irmão e que venha produzir fruto no coração dessa minha irmã e que tu cumpra neles o teu propósito, que tu cumpra em nós o teu propósito. Pai, em nome de Jesus, que toda força maligna, os espíritos demoníacos, que durante a mensagem vem trazer sono, distração, peso, confusão mental, dúvida, incredulidade, eu os ato agora em nome de Jesus e lhes dou uma ordem: saiam desse lugar. Lhes dou uma ordem: saiam das mentes, saiam dos corpos, saiam das almas agora, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo do Senhor tenha livre acesso e liberdade em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Podemos assentar. O tema da minha mensagem nessa noite é entre a maré e a rede, ou ainda entre a lógica e a fé. E eu acho que esse texto ele é bem propício para o que nós vamos meditar nessa noite. Justamente a união ou a divisão entre lógica e a fé. Seria a fé lógica? Seria a fé algo racional do homem? O homem é um ser pensante. O homem é um ser racional. E a fé, ela faz parte dessa racionalidade? A fé, ela faz parte dessa razão? É isso que nós vamos tentar entender através desse texto. Olha só o episódio em que Jesus se encontrava. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Aqui nós vamos nos deter um minuto. Jesus chega na beira do lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, propriamente dito, e quando ele chega ali, ele vê algo. Ele olha e vê pescadores que estavam lavando as redes. O que significa lavar as redes? Justamente eles haviam feito todo um trabalho durante a madrugada
E a cena que Jesus vê nada mais é do que trabalhadores terminaram o seu trabalho. O mestre olha aquela cena e com certeza, eu acho interessante, se nós lermos o texto com cuidado, nós vamos ver que essa cena ela ficou guardada no coração de Jesus. Ele viu, mas também não falou nada naquele primeiro momento. Ele viu e guardou aquilo consigo. O versículo 3 já diz assim, o 3, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Então nós vemos aí, Jesus agora ele começa a ensinar. Jesus gastou muito tempo do seu ministério ensinando. Se nós pegarmos os 3 anos de ministério de Jesus, nós poderíamos fazer uma matemática assim, ó. Quantos % do ministério de Jesus foi reservado para o ensino da palavra? Quantos % do ministério de Jesus foi reservado para a cura de enfermos? E quanto do ministério de Jesus foi reservado para a expulsão de demônios? O ministério de Jesus estava dividido entre essas 3 modalidades. O ensino do evangelho, a cura dos enfermos e a expulsão de demônios. E entre os 3, o que Jesus mais gastou tempo foi no ensino da palavra. Então ele entra no barco e vai ensinar. Porém, ele termina o seu ensino. Ele termina ali a sua jornada, a sua manhã de ensinamento. E olha o que diz o versículo 4. Quando acabou de falar, só depois que ele terminou de pregar, disse a Simão, faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Agora ele volta para a primeira cena. E aqui eu quero frisar, ele volta para a primeira cena somente depois de pregar. E o que falava a primeira cena? Está lá no versículo 2. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Agora ele termina a pregação e ele volta para aquela cena dizendo, Simão, vai para o mar e lança a tua rede. Lança a tua rede. Eu anotei aqui que eu acho interessante isso, porque por que Jesus não deu atenção àqueles pescadores a nível de rede, logo que ele chegou na beira do mar? Porque tudo a seu tempo. Tudo deve acontecer no seu tempo determinado. Nós, seres humanos, somos seres ansiosos, afobados e o pior de tudo, muitas das vezes, o quê? Infantis. Por que infantis? Porque queremos que tudo ocorra no nosso tempo e da nossa forma. Temos que começar a amadurecer espiritualmente e entender que as coisas acontecem no seu tempo e da forma que o Senhor determina. Não tem nada para me deixar mais irritado quando eu vou num supermercado e eu vejo aquelas cenas de criancinhas no corredor gritando, eu quero, eu quero. Olha assim, eu penso assim. Aí eu paro e fico pensando assim, sabe que muitas das vezes nós fazemos isso com o Senhor? Essa infantilidade. Porque nós queremos que as coisas aconteçam do nosso tempo e da nossa forma. E quando isso não acontece, o que a gente faz? Mas Jesus viu aquela cena, pregou primeiro e voltou e disse, Simão, agora volta para o mar e lança a tua rede. Jesus tinha visto, lá no versículo 2,
que aqueles homens não tinham tido sucesso na sua jornada da pescaria. No entanto, eles falam no versículo 5. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Simão disse assim: mestre, nós pescamos a noite toda. E quem estava falando isso, meus amigos, eram pescadores experientes. Era gente que entendia do assunto. Não era qualquer achismo. Já viu assim, quando a gente conversa com as pessoas, às vezes as pessoas vêm com aquele caminhão do achismo. Né? Às vezes a pessoa acha que é médico, que é psicólogo, que é advogado, que é pastor, que é... Meu Deus, é complicado, gente. Eu, às vezes, quando converso com determinadas pessoas, assim, Jesus é aquele caminhão do achismo. Mas aqui não. Aqui ele estava falando com gente experiente, gente sabia do que estava falando e profissionais do assunto. Eram pescadores. E eles falaram assim: mestre, o negócio é o seguinte. Nós pescamos a noite toda, não foi 1 hora, 2 horas, 3 horas. Nós passamos uma noite inteira pescando e nada apanhamos. É por isso que eles estavam lavando as redes, como quem diz assim: ó, Deus, desse mar não sai mais peixe. Eles estavam usando o que? Lá no momento, no versículo 2, quando eles lavam a rede, depois de toda uma noite de pescaria, eles estão usando o que? A lógica. Eu trabalhei a noite toda, não peguei nada, então vamos o quê? Vamos limpar essas redes, vamos guardar esse negócio. Eles estão usando o quê? A razão, a lógica. O ser humano, no geral, ele deve agir segundo a razão, segundo a lógica. Aí eu pergunto para vocês novamente, qual a relação entre lógica e fé? Simão disse: Senhor, olha, nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Mas, porém, todavia, sobre a tua palavra, nós vamos lançar a rede novamente. Como quem diz: olha, não deu nada certo esse negócio. Nós somos homens que conhecemos o mar, conhecemos a maré, conhecemos troca de lua. E a gente sabe que se a gente usar a lógica, se nós usarmos a razão, não vai dar nada. Mas, sobre a tua palavra, nós vamos fazer tudo de novo. Ou seja, a razão diz que não. Mas se a razão está dizendo que não, nós vamos fazer, sabe o quê? Então nós vamos usar a fé. É o que eu estou pregando aqui quinta e domingo. Posicionamento. Eles poderiam simplesmente dizer assim, ó, nós somos homens entendidos. Nós somos pescadores e nós não começamos a pescar ontem. Nós não estamos aqui com um achismo da maré, com um achismo do mar ou com um achismo de troca de lua. Nós sabemos o que estamos fazendo. Mas nós vamos fazer essa loucura. Porque eu digo que a fé é louca. A fé, meus irmãos, ela não é racional. A fé não é racional. A Bíblia não diz assim, a fé é a prova daquilo que não se vê. Tá, mas como que eu vou provar aquilo que eu não vejo? Isso não é racional. Por isso que Paulo disse assim, ó, a palavra do Evangelho é loucura para aqueles que perecem. É loucura. E às vezes, nós temos que dar uma de louco na vida. De que maneira? Acreditar quando todas as circunstâncias disseram não. Quando a lógica diz não,
quando as circunstâncias dizem não, quando a razão diz não, nós devemos dizer: Senhor, está tudo dizendo não, mas sobre a tua palavra eu lanço a minha rede. Sobre a tua palavra, Senhor, eu vou depositar a minha fé. Sobre a tua palavra eu vou depositar a minha confiança. Eu anotei aqui: vamos ignorar a lógica e agir pela fé. Sim, mas nós não temos que ser racionais? Sim. Nós não temos que ser lógicos? Sim. Mas nós também temos que ser pessoas de fé. E a fé, meus queridos, ela não é lógica. É o firme fundamento das coisas que se esperam. É ver tudo desabando e dizer: vai dar certo. Sigamos. É nos posicionarmos diante da fé. Aí eu repito: a prova daquilo que não se vê. Isso é fé. E eu vou dar outros exemplos para vocês, para mostrar como a fé, ela não é lógica. Vamos ver o que diz Mateus 19, 26. Mateus 19, 26. Quando o anjo apareceu a Maria e disse: mulher, salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Tu terás um filho. Primeira coisa que ela se perguntou, a lógica, a razão. A primeira coisa que Maria usou foi a razão, a lógica. Tá, mas como assim? Como se a fé tivesse como assim? Se tem uma coisa que não existe para a fé, é o como assim. Maria perguntou: como assim? Isso é impossível. Ela disse: eu nunca conheci homem algum. E vamos ver o que diz então em Mateus 19, 26. O que o anjo Gabriel respondeu para Maria? Eu peguei o versículo errado, mas eu sei o que diz de decor. O que o anjo disse para Maria? Aquilo que para os homens é impossível, para Deus é possível, porque para Deus não há impossíveis. Ele foi claro, o anjo falou: mulher, tu estás agindo com o quê? Com a lógica, com a razão. Aquilo que para o homem é impossível, aquilo que está na lógica humana, na razão humana, ele disse, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, porque para Deus não há impossíveis. Aí Gabriel diz assim: ó, vai descer sobre ti o Espírito Santo. É a mesma coisa, meus irmãos. Aí eu volto para a rede. Senhor, nós pescamos a noite inteira e nada pegamos. Mas sobre a tua palavra, sobre aquilo que tu estás dizendo, eu vou lançar essa rede de novo. Está tudo acabado, mas se é a tua palavra, eu começo tudo de novo. Aí vem o diabo e diz assim para ti, porque o diabo, gente, o diabo trabalha com a lógica. O diabo é lógico, o diabo é matemático, ele é lógico. Ele vai olhar para ti e vai dizer assim, ó: tu estás vendo? O médico não deu um laudo. Isso não tem mais jeito. Essa doença é incurável. Mas por que o diabo trabalha assim? Porque ele sabe que a mente humana raciocina dessa maneira. Ele vai dizer: olha, isso aí tu já estás enfrentando há tantos anos. Tu acha que isso ainda vai ter solução? É a mesma coisa, Jesus disse: lança a tua rede de novo. O que os discípulos falaram? Não pegamos nada.
mas sobre a tua palavra eu lanço a minha rede. O laudo está dizendo que eu estou enfermo, mas sobre a tua palavra eu lanço a minha rede. Eu não vou me firmar em cima desse laudo, eu vou me firmar na fé. Eu não vou me firmar na circunstância que me está dizendo não. Eu vou me firmar na prova daquilo que não se vê. Eu vou me firmar na certeza do que vou receber, como diz Hebreus 11:1. Por isso que eu estou dizendo para vocês que às vezes nós temos que dar um de louco. O que é louco? É assim, o mundo está te desabando e tu vais dizer, eu vencerei. Eu vencerei. O jovem lunático, vamos ver se dessa vez eu anotei esse versículo correto. Marcos 9:23. O jovem lunático, o pai chegou e disse, meu filho é endemoniado desde a infância. Não era pouca coisa, hein? Desde a sua tenra idade. Ele cai no fogo, ele cai na água. E o pai do menino disse, pelo amor de Deus, me ajuda. Ou seja, não tem mais o que fazer. É uma vida vendo essa situação. É uma vida vendo essa situação. E o que Jesus respondeu para o homem? Ao que lhe respondeu Jesus, se podes crer. Olha só. Jesus olhou para mim assim, ó, se tu pode acreditar, se tu podes acreditar, tudo é possível àquele que crê. Aquele que pode acreditar, como Jesus disse, ele consegue superar a lógica, ele supera a razão, ele supera a circunstância que te diz não. Ele supera esse laudo que diz que você é doente. Ele supera esses anos de humilhação, esses anos de problema, esses anos carregando essa cruz. Não foi à toa que Jesus disse para os discípulos, lança novamente essa rede no mar. O Senhor hoje te chama e diz, mulher, tu precisa acreditar novamente. Homem, tu precisas acreditar novamente. Tu precisa te posicionar do lado da fé, se a lógica está dizendo que tu não vais avançar. Se posiciona do lado da fé, se as circunstâncias estão dizendo que não vai ter jeito. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível. Ele não está dizendo, meus irmãos, que algumas coisas são possíveis. Você pode estar perguntando, tá, mas e a minha situação? O meu problema? A minha circunstância? O que Jesus diz? Se tu pode crer, tudo é possível. Ele não está dizendo algumas coisas, ele está dizendo, tudo é possível. Aí eu vou repetir o que eu já falei quinta e no domingo. Fé não se sente, fé se acredita. É a prova daquilo que não se vê. Vou repetir, vou bater nessa tecla. É a prova do quê? Daquilo que não se vê. Aí está todo mundo querendo ver anjo. Está todo mundo querendo ver escada de fogo, espada de fogo. Isso existe. Mas eu preciso ver para acreditar? O que Hebreus 11 está dizendo? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que eu não estou vendo. Eu não vejo, mas eu acredito. Eu não sinto, mas eu acredito. É bom sentir a presença de Deus? É bom ver coisas? Mas nós não sentimos a presença de Deus 24 horas e nós não vamos ver coisas 24 horas. Aí o que acontece? Eu continuo crendo. Jesus disse, homem, se tu podes crer,
se tu podes crer. E Pedro, Mateus 14, 29. Mateus 14, 29. Quando Jesus estava indo em direção do barco naquela noite de tempestade, os discípulos se assustaram, a lógica novamente, a razão. Eles se assustaram, nós estamos vendo uma coisa vindo em direção do barco. Eles começaram a gritar, é fantasma. É fantasma. Eu só imagino a berraçada daqueles homens barbados, aqueles homens, né, ali, ó, calejados na pesca. Quando vira aquela coisa caminhando no mar, a Bíblia diz que eles gritavam, é um fantasma. Aí o bicho aperta, né? Aí a coisa aperta. Aí Pedro parece que... Porque eles começaram a olhar a lógica. O que é aquilo em cima da água? Razão. A lógica e a fé. O que é aquilo? Jesus deu um grito. Quando Jesus viu aquela gritaçada, ele disse, não tenham medo, sou eu. Aí Pedro tomou um posicionamento. Se é tu, deixa eu ir sobre as águas. E o que Jesus fez? Olha só a resposta de Jesus. Ele só falou isso aqui, ó. Ele disse o quê? Vem. Como quem diz, é simples, se tu acredita que tu vais andar na água, vem. O firme fundamento. É o que Jesus falou para o pai do menino lunático. Se tu pode crer. Meu irmão, Jesus está te dando hoje a chave da tua vitória. Ele simplesmente está dizendo assim, ó, se tu acredita que a coisa vai mudar, vai mudar. Tu queres andar sobre a água? Vem. E Pedro então, ele desceu do barco e começou a caminhar. Eu acredito que no início ele foi devagarinho. Que negócio é esse? Está dando certo. Aí olha o que a Bíblia diz. Então ele sentiu a fúria do vento e as ondas do mar. Novamente ele... O que aconteceu? Ele olhou o quê? A lógica, a razão. Por isso que eu estou dizendo para vocês que fé não é lógica. Ele viu a fúria do vento e o tamanho das ondas. Quando ele usou a lógica, ele teve medo e ele o quê? Afundou. Aí ele gritou, Senhor, me ajuda. Aí a Bíblia diz que Jesus pegou ele pela mão e disse para ele assim, homem de pouca fé, por que duvidastes? Por quê? Aí os discípulos vão dizer para Jesus lá, voltando à rede, não pegamos nada. Mas se tu está dizendo para nós lançar a rede, sobre a tua palavra eu lanço a minha rede. Eu vou fazer tudo de novo. Eu vou começar tudo de novo. A circunstância está dizendo não, mas a fé está dizendo sim. O problema está dizendo não, mas a fé está dizendo sim. Os anos de sofrimento estão dizendo não, mas a fé está dizendo sim. O diabo está te dizendo não, mas a fé está dizendo sim. E o pior de tudo é que ninguém pode decidir no lugar do Gilberto. Ninguém pode decidir no teu lugar. Pedro, então Simão disse, se é assim o negócio, eu vou fazer. Então eu vou lançar novamente essa rede. Vamos voltar aqui para o texto. Lá em Lucas 5, 6. Vamos lá, Lucas 5, 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as
redes. Eu vou volta lá no 6. Olha só o que diz. Isto fazendo. Ou seja, Jesus falou assim, ó, lança a tua rede de novo. E eles fizeram o quê? Obedeceram. Vamos ignorar a circunstância. Vou ignorar. E eu vou dar uma de louco. Eu vou lançar a rede de novo. E a Bíblia diz assim, ó, e fazendo isso, fazendo essa loucura, apanharam grande quantidade de peixes. E rompiam-se-lhe as redes. Ou seja, a rede começou a arrebentar. Vocês estão vendo o que acontece quando uma pessoa dá uma de louco na fé? Mas eu não estou sentindo nada, não precisa sentir, acredite. Deu uma de louco na fé. Aí as próprias redes começaram a se arrebentar. E o 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Isso aqui é o resultado quando uma pessoa dá uma de louco na fé. Eu vou começar tudo de novo. Eu lanço a minha rede de novo. Eu entro no mar de novo. Mas tá maluco? A noite inteira de trabalho não deu nada. Não me importa, eu vou lançar a minha rede de novo. Eles encheram o barco e o barco estava lotado e chamaram o outro, né? Ó, respingou no vizinho. Ó, traz o barco aí, ó. E começaram a encher o barco do outro. E eram tanto peixe que os 2 barcos quase viraram. Gente, isso realmente é uma loucura. Isso é uma loucura. E hoje nós avançamos através da loucura da fé. Hoje nós vamos mostrar para o inferno o que é loucura da fé. E eu anotei aqui. Falando desses pescadores que lançaram a sua rede de novo. Estavam firmados na fé e não na lógica. Estavam firmados na fé e não em circunstâncias. Estavam firmados na fé e não naquilo que estavam vendo. Estavam firmados na fé e não em sentimentos. Estavam firmados na palavra de Jesus.